Tia não Obrigado. vai. Tia não vai. Jacira. É o nepotismo. Muito Um bem, beijo, gente. boa sorte hoje. Ah, Dinda. Obrigado. Bom, vamos lá. Vamos começar assim. Deixa eu só voltar aqui para o Zoom. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, uma boa noite oficial, um grande abraço. É um prazer imenso revê-los. Hoje temos aí uma atividade, uma palestra com o jovem, né? O jovem Vitor, depois a Márcia vai apresentar. Temos muitos amigos aí, familiares, família SEAC, como já falaram, família CPDOC, né? E grandes amigos de todas as partes do Brasil. Para a gente iniciar, na semana passada, no final da da palestra, nós apresentamos um clipe do Rica Silva chamado Clamor da Terra. Muito bonito, acho que outros até foram depois procurar no YouTube, é uma mensagem linda, uma música muito bonita. E hoje eu trouxe essa mesma música, mas eu queria mostrar para vocês o coral nosso cantando, tá? O Integração fez um arranjo também, e acho que ficou legal, então eu vou fazer essa introdução para a gente relembrar a música, relembrar a mensagem e prestigiar o nosso coral, tá bom? Então, como abertura, Rita, pode passar para a gente. Desliga os microfones.
muito linda essa música, gente. Bom, vamos lá. Vou passar a palavra para a nossa presidente, Márcia, para fazer a apresentação do palestrante e do tema da noite. Márcia, com você. Boa noite para todo mundo. Estou assistindo aqui. Bem-vindos, uma delícia. Estou assistindo. Toda quarta-feira. Hoje o palestrante é o Vitor, né? O Vitor Regis de Almeida. E vou começar dizendo o nome da palestra, porque eu sou a rainha de falar um monte de coisa e não falar o nome da palestra. Né? Eu esqueço. É sobre espiritismo. A pergunta é: espiritismo é psicologia? Né? Essa foi a pergunta que foi feita para o Vitor. Né? O Vitor é formado em engenharia e em filosofia, está cursando psicologia atualmente, né? É mestre em ciência da saúde. E no espiritismo, ele é membro do CPDOC e ex-presidente da Mocidade Espírita, do Centro Espírita Allan Kardec. O Vitor frequenta o centro desde sempre, né, Vitor? E a gente, e por conta agora de estar fazendo faculdade em São Paulo, e por conta da pandemia, a gente se vê bem menos, mas uma delícia ter você por aqui. Tenho certeza que a gente vai aprender pra caramba, né? Porque essa coisa da relação entre espiritismo e psicologia é uma coisa que demanda uma série de dúvidas e as pessoas têm, às vezes, algumas certezas, né? De que não precisa de uma coisa quando tem outra. Então, estamos aqui, Vitor, para aprender com você, tá bom? Toda a sua palavra. Legal, obrigado, Márcia. Primeiro eu queria só comentar que é uma preciosidade esse coral que a gente tem nesse centro. Uma das principais características desse centro assim, de especial é esse coral, né? Todas as vezes que eu ouço o pessoal cantando com a regência da minha tia Sandra, é uma coisa incrível, absurda, eu me emociono sempre, acho incrível. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui para poder conversar com vocês, né? Essa casa é uma casa que me acolheu desde pequenininho e que ela é responsável, uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento do meu pensamento crítico, né, em relação a tudo do mundo. E então eu só tenho a devolver e o que for possível ajudar e conversar e discutir, eu vou estar aqui com vocês, tá? Eu na verdade decidi fazer esse tema meio arenoso, que é, né, relacionar psicologia e espiritismo. E depois que eu escolhi esse tema, né, que eu percebi quantos caminhos eu podia tomar para poder falar sobre isso, né? E aí eu comecei a ficar desesperado, eu falei, porque aí eu ia simulando na minha cabeça a palestra, eu falei, Jesus, mas aí a palestra vai ter 2, 3 horas, porque eu não vou querer parar de falar, porque eu penso muito sobre isso, e aí leva para um lugar, leva para outro, leva para outro, preciso focar, né? E aí eu fiz um roteirinho para tentar me guiar, mas assim, se eu estiver saindo muito, eu peço desculpas, mas é coisa de filósofo, né? A gente vai falando, aí uma coisa puxa a outra, vai puxando, de repente a gente está indo lá embora e aí tem que voltar. Mas a minha vontade, na verdade, de falar sobre esse tema era fazer uma grande roda com todos vocês que estão aqui e a gente conversar abertamente sobre isso, porque é uma pergunta que a resposta não é fácil de dar e não sei nem se ela existe, né? Mas como a gente está nesse estilo, né, mais diretivo, eu vou tentar fazer o melhor para adicionar dúvidas em vocês, mais do que respostas, né, para que isso possa colaborar com o desenvolvimento de suas próprias conclusões, tá bom? Então vamos iniciar a palestra em si. Primeiro que eu gostaria de dizer que a gente vai fazer um passeio pela filosofia, né? Um rápido passeio, pelo menos da filosofia antiga. Só que para a gente fazer esse passeio, eu tenho que colocar para vocês que é um passeio, um passeio recortado, muito bem recortado. Por quê? Porque a gente vai falar de uma filosofia ocidental. E mais do que ocidental, a gente vai falar de uma filosofia eurocêntrica, né? E por que a gente vai falar de uma filosofia eurocêntrica? Porque foi a Europa, né? O Portugal nós fomos colonizados por Portugal na Europa, e a cultura da Europa é o que fundamenta o nosso pensamento, a nossa cultura, né? Então, a gente pode fazer esse recorte para conversar sobre isso nesse assunto, porque é justamente essa cultura que influenciou a gente, influenciou o nosso modo de pensar e ver o mundo, né?
Se eu estivesse falando com uma filosofia oriental, uma filosofia africana, poderia ser que eu estivesse indo para outros caminhos, mas eu vou concentrar só nos filósofos do Ocidente, tá bom? Então, legal. Espiritismo é psicologia. Esse título, ele é muito provocativo, né? Porque ele tem 3 símbolos muito específicos, vamos dizer assim. Psicologia, símbolos, palavras, né? A palavra psicologia, o verbo ser e a palavra espiritismo, né? E eu quero justamente, a partir dessas palavras, desses símbolos, mostrar para vocês os encontros e desencontros, né, dessas teorias todas. E para isso, primeiro eu preciso conversar com vocês sobre o que é uma palavra, né? Porque isso vai fundamentar toda a minha argumentação depois para poder fazer essa união e desunião, tá bom? Então, eu gosto de falar, é claro que quando a gente fala na ideia de algum filósofo, pode ter certeza que os pré-socráticos já teve algum pré-socrático que falou sobre isso, né? Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre Lacan para vocês agora, mas pode ter certeza que lá na Grécia Antiga, alguma outra pessoa já falou sobre isso, né? Então, a gente tem esses nomes muito importantes na filosofia, mas aqui, no fundo, como a gente é humano e a gente pensa, então, provavelmente essa ideia já passou por um outro humano muito antes do que a gente aprendeu, do ser humano que veio aqui e falou, isso aqui é isso. Não, outro humano já pensou sobre isso, com certeza, né? E eu já saindo de novo da palestra, mas tudo bem. Vamos falar um pouco sobre Lacan. Por que Lacan? Porque o Lacan é um psicólogo, né? Do nosso século, do século XX, do século XXI, né? Não, século XX. E a gente está no século XXI, e ele é do século XX. E o que é legal no Lacan? O Lacan, ele faz justamente, ele vai para essa parte da linguagem e fala muito de símbolos, né? Fala de palavras. Por que ele fala de palavras? Porque vocês já pararam para pensar o que é uma palavra? A palavra é um jeito que a gente acha de expressar alguma coisa que a gente está querendo dizer, está sentindo, né? A gente quer explicar alguma coisa que está acontecendo com a gente, né? E essa coisa que está acontecendo com a gente, que a gente quer transformar em palavra, o Lacan chamava de real, que é o que existe, que é o que realmente existe. O que existe não é a palavra, o que existe é o real, que está antes da palavra, e que a gente usa a palavra para cercar esse real e poder, de certa forma, nos comunicar com outro ser humano, né? Que consegue entender o mesmo símbolo que a gente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é justamente desmontando essas duas palavras, psicologia e espiritismo, que eu vou querer fazer a junção delas com vocês, tá bom? Vou fazer o que a gente chama de arqueologia, né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente usa as palavras, como que elas foram usadas e como que isso foi mudando, né? Conforme a época que a gente está, o período, né? E como que isso acaba se juntando ou se diferenciando, tá bom? Então, beleza. A primeira palavra que eu vou querer desmontar com vocês é a palavra psicologia, tá? A palavra psicologia, ela é formada por psique e por logia. E a segunda palavra que eu vou falar com vocês é a logia. Eu quero mostrar para vocês de onde vem a logia, né? E a logia, gente, essa palavra, ela é incrível, porque, na verdade, ela é o que formata, o que configura a nossa capacidade de pensar, tá? Racionalmente. Por quê? A logia vem de uma palavra chamada logos, né? Quando a gente pensa em logia, o que é biologia? Estudo da vida, né? O que é sociologia? Estudo da sociedade. A gente diminuiu a logia, o logos, para estudo, né? E assim, é bom, uma denominação boa? Mas existe uma coisa muito maior e muito mais gigante que isso na história da filosofia, que é justamente o que faz passar. O ser humano começa a sair do pensamento heterônomo e passa para o pensamento autônomo. E isso é uma evolução gigantesca na história do pensamento humano, né? A gente, inclusive, diz que a filosofia começa quando o logos aparece na história do pensamento humano. O que é esse logos? É justamente a gente parar de, assim, simplificadamente, obviamente, eu vou falar para vocês, né? Mas parar de acreditar no que os outros falam para a gente que é a verdade e nós mesmos, a partir do nosso próprio pensamento, buscar a verdade, né? E por que isso é tão importante? Por que esse logos é tão importante? Porque
E aí eu vou começar a falar um pouco da palavra psique já, né? Por quê? Porque lembra, se a gente, quem lembra um pouquinho de história, né, dos gregos, antes dos gregos, na época dos gregos, na verdade, a gente tinha aquele grande poeta chamado Homero, né? O escritor, segundo Platão, o príncipe dos poetas, né? Ele escreveu a Ilíada, a Odisseia, e por muito tempo esses mitos do Homero, eles guiaram os comportamentos dos homens, os valores dos homens, a forma de pensar, as crenças, né? Por mais que fossem histórias, mitologias, elas eram tomadas como verdades, né? A existência dos deuses, como os deuses viam os homens, o que a gente tinha que fazer para os deuses, deixar de fazer para os deuses, como que a gente tinha que pensar a natureza, né? Só que isso tudo bem, é necessário porque o homem precisa de algum tipo de referência, né? O problema é que quando esse mito ele vira uma verdade incontestável, qualquer mito, né? Mas isso é um dos primeiros mitos da história da filosofia ocidental, né? Ele começa a dar problema, porque aí você fica com uma verdade fechada, né? E aí o que acontece? Acontece que, como logos, né? Essa capacidade nossa, essa liberdade, essa autonomia que é natural do ser humano de ter, né? Ela está sempre ali com a gente. Uma hora ou outra esse logos ia surgir muito fortemente na história do mundo, na história da humanidade. E provavelmente não foi a primeira vez que surgiu quando teve essa transição entre o mito homérico para a filosofia, né? Ocidental. Mas isso é um marco interessante para a gente saber, né? Então eu vou usar isso para poder argumentar. Então, assim, olha que legal. A palavra psique foi usada a primeira vez com Homero, nos mitos do Homero, né? E quando a psique era usada para dizer que quando um homem morria, o homem, ele tinha um sopro que saía dentro dele e ia para Hades, que é o que a gente conhece como inferno, né? Só que esse sopro que saía do homem é tipo um último sopro divino, uma sombra que saía de dentro do homem e ia para Hades, né? Esse sopro, ele ainda não tinha característica de imortalidade, tá? Ele era só uma coisa que permanecia após a morte do corpo. Mas ele não tinha imortalidade, ele era uma coisa só. Ele era uma coisa que não tinha racionalidade, não tinha emoção, não tinha nada. Era uma coisa que permanecia depois do corpo, né? E que sem essa coisa, a vida no homem não existia também. Então, essa força que depois de morto continuava, né, não como imortalidade, mas como uma espécie de sombra, sem nenhuma característica, sem nenhuma emoção, sem nenhuma razão, nada, ela que dava a vida para o homem, ela que fazia com que o corpo do homem se mexesse, né? Só com curiosidade, a imortalidade em Homero, ela se dava dentro do corpo. Então, essa psique dentro do soma, que é o corpo, né? Os deuses garantiam para alguns humanos a imortalidade. Então, não era a alma dele, não é essa psique que saiu dele, não é essa coisa que saiu dele que era imortal. Era o próprio ser humano com o corpo e com a psique que era imortal, que era uma dádiva dos deuses, né? Mas é legal porque é a primeira vez que aparece essa coisa que esse tipo de algo que está além do corpo, que é além do corpo, né? Então, beleza. Aí isso é interessante porque isso já está lá em Homero, né? A psique, que é que forma a palavra psicologia. Então, é aí que a gente começa a ter essa trajetória. Bom, aí tem o primeiro filósofo, que é aquele que é considerado o primeiro filósofo, né, da história da nossa filosofia, que é o primeiro que vai usar o logos de uma maneira como se deve ser usada, né? Que não sei se vocês vão lembrar, que é o Tales de Mileto, né? E Tales de Mileto, que é aquele que falava que tudo é água, lembra? Se alguém lembra, vai entender. E o Tales de Mileto, ele mesmo já falava que a psique, ela existia como força motora da vida. E não só da vida, como uma força de movimento, né? Por quê? Porque o Tales falava que quando ele pegava, é muito legal, porque ele pegava as pedras, os ímãs, né? Ele via que os ímãs conseguiam fazer as limalhas de ferro se movimentar. Ele falava assim, caramba, então até a pedra tem psique, né? Então, já é uma ideia que está assim, uma coisa que está além da matéria, né? É uma coisa que está muito sutil, que está além do corpo.
Então, aí a gente vai começando a construir da onde que vem essa coisa, essa separação, né, de psique e corpo. Lá nos filósofos antigos, nos primeiros filósofos, inclusive, ele já tinha essa noção, né? Legal. Só que assim, até aí, né, o Tales se diferenciou do Homero, porque o Homero dizia que a psique era só humana. E o Tales dizia que a psique também podia estar num objeto, né? Então, já era uma outra característica e uma outra visão, que era justamente porque ele estava olhando aquilo, né? Observava aquilo acontecer e tinha que dar alguma hipótese para aquilo. Então, e aí falou, então deve ser algum tipo de psique, né? Bom, enfim, então eu não vou me alongar muito em detalhes, porque tem outros para falar, né? E aí surge o grande filósofo que vai fazer uma ruptura, não, uma complementariedade à psique, que é o primeiro filósofo a falar que a psique, ela tem inteligência e tem emoção. E ela faz parte, aí que começa a ter um pouco mais a ideia de psique como alma, né? Como alguma coisa que é característica do ser humano e que vai sobreviver após a morte, né? Esse filósofo chama Heráclito. Heráclito é filósofo da mudança, né? Um dos principais filósofos também da disputa entre o ser e não ser, mas enfim, mas ele é muito importante na história da filosofia, né? Eu vou até ler para vocês aqui rapidamente uma frase que afirma isso, né? O Heráclito, ele foi o primeiro a falar uma coisa tipo assim, ó, testemunhas pobres para os homens são os olhos e os ouvidos, se possuem almas, psiques, né, que não compreendem. Então, para Heráclito, se você tem uma psique que não consegue compreender, você não vai conseguir usar seus olhos e seus ouvidos de uma maneira correta, né? Então, o que é legal nisso? É legal que a sua psique já tem um tipo de interpretação, então ela já tem inteligência, então ela já é uma coisa a mais do que um poder, um movimento de malhas de ferro, ou uma coisa que vai para Hades, um sopro, né, que vai para Hades. Aí a coisa já muda, já começa a mudar de figura, né? Bom, aí ele fala até assim, ó, a psique pertence ao logos, que se aumenta a si próprio. Então, para você falar de alma, se você não falar de logos junto com alma, não tem como, porque o logos, esse conhecimento que a gente adquire através da autonomia da observação de si e da natureza, você não pode falar de psique. É tudo uma coisa só, né? Uma coisa concorda com a outra, uma coisa está sempre junto com a outra, tá bom? E, enfim, então Heráclito ele já dá uma nova ideia de psique para a gente, né? Aí, eu queria falar rapidamente do Demócrito. O Demócrito ele é muito interessante porque ele vai me ajudar a argumentar a favor do que eu quero defender, né? Por quê? Porque o Demócrito lembra daquele filósofo o primeiro filósofo que falou de átomo, que as coisas são formadas por coisas indivisíveis, a gente chama isso de átomo. Então, por mais materialista que isso pareça ser, o próprio Demócrito, ele dizia que a psique também era formada de átomos, mas de átomos superiores aos átomos que formam a matéria que a gente consegue ver, né? Então, por que isso é tão interessante? Porque mesmo você tentando fazer as coisas, diminuir as coisas a mínimos possíveis, você ainda consegue ter uma visão de que você pode ter, sim, um corpo, uma psique, uma alma, né? Também formada de átomos, e que seja diferente dessa matéria, de certa forma, né? São dois átomos diferentes, um mais superior ao outro, mas também são átomos, né? E isso é interessante porque quando a gente fala em perispírito, né? A gente fala disso, né? Uma matéria um pouco mais sutil, né? Então, é muito interessante como por isso que eu falo, às vezes a gente fala de umas coisas que a gente acha que está descobrindo a América, mas aí você vai num pré-socrático e acha uma coisa que ele falou muito parecida, né? Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco com essa coisa do conhecimento, que é bem legal, né? Bem interessante de pensar. E aí, depois do Demócrito, eu quero falar do Platão, né? Porque o Platão, ele é o primeiro a inaugurar uma outra dimensão, né? Estruturadamente, claro, né? Primeiro, né? Eu falando que ele é o primeiro, talvez não foi o primeiro, mas estruturadamente, colocou em livros, né? Colocou a ideia deles. Ele é o primeiro a inaugurar uma outra dimensão, que é o mundo das ideias, que é o mundo onde a psique, né? E aí a psique já estava tipo assim, psique é o que sobrevive ao seu corpo, né? Tem inteligência, é você mais perfeito, vamos dizer assim, né? É você que consegue alcançar esse outro mundo e consegue entrar em contato com as formas perfeitas do universo, né? E aí é o que a gente diz, o Platão ele influenciou muito o pensamento espírita, né? Nessa dualidade
de mundo da terra, mundo das ideias, um mundo, né, depois da morte, enfim. Então, a gente vê muitas coisas de Platão na própria obra do Kardec, né, dos espíritos falando sobre Platão. E o Platão também influenciou muito no catolicismo, né? Obviamente que também essa coisa de dois mundos, um mundo melhor que o outro, e o outro mundo, né? No caso do catolicismo, tem umas recompensas, né? Porque é um mundo melhor, o mundo das formas é muito melhor que o nosso mundo aqui de baixo, sensível, né? Tá bom? Bom, aí eu vou falar rapidamente do Aristóteles. Por que eu quero falar do Aristóteles? Porque o Aristóteles, ele é o cara que vai falar para Platão assim, Vili, não tem mundo lá em cima nada, tá tudo aqui, né? Então, mas mesmo ele dizendo que está tudo aqui e que não tem um mundo das ideias, não tem essa outra dimensão, ele ainda também tem uma teoria de psique. Ele diz que a psique é separada do corpo, né? Ele diz que tem 3 tipos de psique, aí eu não vou entrar em detalhes, né? Vegetal, animal, humana, mas ele faz uma metafísica, ele fala sobre isso como tranquilamente, né? Mesmo negando o mundo das ideias do Platão, ele fala, tudo bem, mas eu posso falar que tem uma alma aqui que dá forma para o corpo humano, para dar um objetivo para o ser humano, né? Não precisa gravar tudo que eu estou falando, mas o que é importante é essa discussão que é possível, que os filósofos gregos faziam tranquilamente, essa dualidade corpo e alma, e a partir do logos chegar em alguma conclusão sobre isso, né? A partir da razão, a partir da investigação, você poder falar sobre alma também, né? Isso é muito importante. Bom, aí depois eu quero falar de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus, ele veio com uma ideia interessante sobre um outro mundo, uma outra dimensão, os valores, né? A nossa continuidade, a nossa imortalidade, né? Jesus veio com tudo com isso, né? E aí não sabemos explicar exatamente por que o cristianismo fez tanto sucesso no Império Romano, né? Que é o império que estava dominando praticamente a Europa inteira, né? E que logo influenciou todos os costumes que a gente tem, né? E até o nosso, né? Mas colou pra caramba a ideia de Jesus, essa mitologia de Jesus sobre as recompensas no outro mundo, né? De um Deus que vai te recompensar ou então vai te castigar se você não fizer algumas coisas. E isso virou uma história muito rica no sentido de dominação mesmo. E isso é uma opinião minha e de muitos filósofos historiadores, né? De que o cristianismo pegou porque acharam uma maneira de criar uma nova história para poder dominar a massa mesmo, né? Dizer, pô, o pessoal está acreditando nisso, o pessoal sente alguma coisa em relação a isso, então vamos usar isso para poder acalmar o povo e deixar a gente no poder, né? E aí a igreja chegou com tudo, né? Nessa, pegou o poder para ela, pegou o poder da verdade para ela, né? E adorou isso, né? Gostou dessa sensação. E aí ela ficou aí por quanto tempo, né? Ela ficou aí por 1500 anos, praticamente, né? Essa nova mitologia, a mitologia do cristianismo, ficou por 1500 anos na nossa sociedade. Mas, como nós estamos falando lá do começo, né, que o logos é uma coisa que existe e ele não vai sair daí, porque ele faz parte da nossa natureza, logos, com certeza isso uma hora ia acabar, né? Essa história de dominação da verdade, né? Só é assim que só é Deus que faz, só é assim que você consegue as coisas, não vai durar muito tempo, porque o logos é muito forte. E até nos próprios padres da Idade Média começou a surgir uma inquietação. Não, gente, não é possível que seja só isso, não é possível que só Deus saiba, que Deus tem todas as coisas, né? Só os bispos, os padres, só eles têm esse poder para falar sobre essas coisas da natureza. Não dá, o logos não deixa a gente ficar nessa, né? E aí a gente tem, né, o que a gente vai chamar do renascimento. Por que renascimento? Gente, é como se a gente estivesse renascendo o logos grego, né? O renascimento nada mais é do que um renascimento do logos grego, que é a gente pegar a razão, olhar para a natureza e começar a investigar de uma outra forma, e não de uma forma heterônima, ou seja, de alguém falando para a gente como são as coisas, o que eu devo fazer, o que eu devo deixar de fazer, quais são as regrinhas para viver essa vida da melhor maneira, né? E aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Todas essas investigações, todos esses logos que a gente tem até aqui, até Jesus e até a nossa história, enfim, no fim, nada mais é do que uma tentativa, né, de tentar fazer com que
o ser humano consiga viver em paz, em harmonia, né? É claro que você tem muita história de dominação por trás, como eu já falei, como é a minha opinião sobre o cristianismo, né? Mas você também tem uma maneira de tentar fazer a gente viver melhor, né? Todos os filósofos gregos, de certa forma, falam da ética, né? Que é o quê? Que é como eu posso me comportar diante do outro, diante da sociedade, para que eu possa fazer uma sociedade mais legal, né? Uma sociedade em que eu possa estar mais tranquilo, uma sociedade que eu possa ter mais segurança, né? Então, no fundo, essa procura toda, né? Desde até a criação do mito e o logos, eles são essa procura que a gente tem, essa procura de ter mais tranquilidade, né? Porque, no fundo, a busca do poder também é uma busca por tranquilidade, no sentido de, tipo assim, se eu tenho o poder máximo nas minhas mãos, eu posso ficar tranquilo que eu faço o que eu quiser e ninguém me afeta, né? Então, no fundo, é isso que a gente está buscando, tá? Aí eu vou fechar o parênteses. Por quê? Aí, então, assim, eu quero falar rapidamente agora do Descartes, que o Descartes é aquele cartesiano, que a gente fala que é cartesiano porque é Descartes, né? Que é assim, espírito é uma coisa, né? A psique é uma coisa, o corpo é outra, e a psique influencia o corpo, e a psique tem, inclusive, ideias inatas. Ele não explica de onde vêm as ideias inatas, mas ele diz que a psique tem ideias inatas. O que é ideia inata? É uma ideia que já vem com a alma, né? E aí, ele faz toda uma filosofia com esse pressuposto da separação de alma e corpo também. Mas, assim, não de uma coisa... não como uma alma pecadora, como era em Santo Agostinho, na Idade Média, né? Não que a gente deva alguma coisa para Deus, não como uma alma que já começa com um problema, né, do pecado original, não. É uma alma, assim, mecanicamente falando mesmo, sabe? Tem uma coisa ali que está além do corpo e que está influenciando o corpo. Então, é uma discussão saudável no sentido do dualismo da alma e do corpo. Não é mais uma discussão do tipo assim, a minha alma ela é um problema no sentido de que eu tenho que depurar a minha alma. Não, a alma está ali e a gente vai discutir como que ela influencia no corpo, né? E até mesmo o John Locke, que é o pai do liberalismo, né? Ele também, por mais liberalista que ele fosse, né? Ele também acreditava que existia uma substância, que a psique era uma substância, né? Que a psique era uma coisa que também sobrevivia ao corpo. Só que o problema do Locke é que ele não se interessava muito por isso, entendeu? Ele queria mais saber de política, queria saber de como fazer as pessoas viverem melhor socialmente, o que era a lei, né? Como que a gente fazia para separar melhor. Agora, a discussão epistemológica do Locke, a discussão sobre como adquirir conhecimento, né? Ele é o filósofo que fala que a gente adquire conhecimento através, a gente é uma tábula rasa, né? A gente nasce sem nenhum conhecimento e a gente vai adquirindo conforme a gente vai vivendo. Mas em nenhum momento ele duvida da possibilidade de existir uma substância que é a psique, que está além do corpo, né? Que seria esse receptáculo, esse recipiente que vai começar a colocar as ideias dentro, né? Então, e outra coisa, Locke era super religioso. Parece que não, mas ele era super religioso. Ele tirou as ideias do liberalismo dele da Bíblia, né? Muitas delas. Então, a gente não pode confundir, porque a religião ela está muito junto sempre com as ideias dos filósofos, né? A gente às vezes acha que é uma coisa, não, porque esse filósofo, não, ele estava dentro do cristianismo também, né? Provavelmente dentro do cristianismo, e ele acreditava na Bíblia, sim, em várias coisas, né? Então, não é tão simples quando a gente vai começar a estudar um pouco mais a fundo esses filósofos, tá? E aí, o último que eu vou falar, né, é o Kant. Por quê? Kant, o grande filósofo alemão, ele é muito famoso a gente faz filosofia e todo mundo ama o Kant, né? E por que o Kant é legal? Porque o Kant, ele é o primeiro a falar assim, ó, ele é o primeiro a duvidar, ele não é o primeiro a duvidar da razão, mas porque quem duvidou da razão primeiro foi o Descartes, né? Mas ele é o primeiro a separar, ele separa o que é alma do que é razão. Então, ele separa o que é psique do que é razão e do que é corpo, né? Então, ele diz que existe entre a psique e o corpo a razão, né? E por que isso é muito interessante? Porque isso abre espaço para você ter uma teoria que é tanto sensível, então as coisas acontecem com a nossa experiência, né? Quanto com a alma, com a psique. A psique também é importante na hora de falar o que a gente vai conseguir fazer com esse corpo, né? Então não é mais duplo, né? Não é só tipo, a alma, corpo, não. Você tem alma, você tem a razão, que está mais conectada com o logos, com a capacidade de lógica, a capacidade de pensar, e o corpo, né? Isso é importante para a psicologia.
né? Porque a psicologia, ela vai pegar essa razão e vai falar só dela, e vai esquecer a psique, né? Bom, psicologia depois, né? E aí, eu termino isso para dizer para vocês o quê? Eu quero juntar agora as duas palavras, que é a psique e a logia, né? A psique, como eu mostrei para vocês, é uma palavra que tem várias interpretações, né? Mas o que elas têm? Todas as interpretações têm em comum? Elas falam de algo que permanece, de algo que está além do corpo, que está junto com o corpo, mas que também não depende do corpo. Ela é uma coisa sozinha, né? Isso é psique, né? Tudo que não depende do corpo, que dá vida para o corpo, inclusive, né? Isso que vai dar vida para o corpo, é a coisa que vai dar energia de alguma forma, seja lá como for, é a psique, né? Então, psiqueologia é investigação, né? Racionalização, estudo daquilo que dá força para o corpo viver e que não é o próprio corpo. Entende? Isso é psicologia, se a gente colocar ela como, se for super fiel ao que a palavra significa em toda essa história, porque a psicologia mudou a partir de 1850, mais ou menos. Então, assim, a gente tem pouco tempo para disputar com todo esse tempo que a psicologia era antes, né? Gente, e é tão legal... e antes disso, né? A palavra spirit, né? Ela surge lá nos romanos, né? O latim, ele surge na região do Lácio, né? Que é ali na Itália. E aí, conforme o Império Romano vai dominando tudo, o latim vai se tornando a língua principal. E aí, o latim, o que ele faz? Ele pega essa psique e transforma em outra palavra, porque a linguagem também é uma forma de dominação, né? Então, o que a gente vai fazer? A igreja vai pegar a palavra psique e vai transformar em outra palavra. Ela vai chamar de espírito. A palavra psique vira espírito no latim, né? O que é espírito, gente? A gente fala respiração. Respiração é o quê? Respiração é o que dá a vida para a gente. Respiração tem espire no meio, que é justamente a mesma etimologia da palavra espírito, que quer dizer o que dá a vida, né? O que dá a vida, que é igualzinho a psique, o que dá a vida ao corpo. O espírito também é o que dá a vida ao corpo. Então, psique e espírito é a mesma coisa, tá? Só que a gente está mudando aí para poder falar sobre a dominação de uma linguagem que era o Império Romano que estava dominando, né? É claro que eu estou falando super superficialmente. Você vai encontrar trabalhos acadêmicos dizendo que existem diferenças entre a palavra, o que ele quer dizer com spirit e psique, mas eu espero que essa trajetória toda que eu falei para vocês dê uma ideia do quanto o que essas palavras, na verdade, estão buscando o real do Lacan, que é aquilo que a gente está querendo expressar e que a gente não consegue dizer exatamente o que é, né? E aí a palavra vem depois. A palavra vem depois do que a gente está tentando falar, né? Espero que não seja muito complicado. Bom, e aí, por último, eu vou falar do ismo, né? O ismo é engraçado porque eu achei que ia ser o mais fácil de falar do espiritismo, né? Então, a gente falou do psiqueologia, psique igual a espírito, né? E o ismo. O ismo, eu tive que ter um artigo gigante para entender o que é o ismo direito, mas, assim, eu vou falar só fundamentalmente para vocês. O ismo tem várias conotações, denotações, mas ele, no caso do espiritismo, ele quer dizer conjunto de ideias fundamentais sobre o espírito, né? Conjunto de ideias fundamentais sobre aquilo que anima um corpo, aquilo que dá vida ao corpo, aquilo que faz acontecer o corpo, né? Então, qual que é a conclusão disso, gente? A conclusão é que psicologia e espiritismo, se a gente for desconstruir arqueologicamente essa palavra, elas se juntam. O ismo, essas ideias fundamentais só podem surgir do logos, só podem surgir da investigação, né? O espírito é a psiqueologia. Então, na verdade, espiritismo e psicologia, na verdade, são a mesma coisa, né? Se a gente fizer essa trajetória toda que eu fiz até agora, tá? E aí, isso pode incomodar muita gente, né? Mas eu vou dizer que o nome da revista espírita é Jornal de Estudos Psicológicos, né? Porque o Kardec usava a psicologia como a palavra psicologia significa realmente, né? Que é essa coisa de buscar, estudar o que é essa coisa que permanece depois do corpo, tá? Só que não é... Isso é interessante saber, lógico, mas eu quero falar uma outra coisa.
eu quero falar sobre esse problema, porque eu quero agora começar a falar sobre o problema de quando que a psicologia começou a se desvencilhar, né, dessa ideia de que a gente pode falar sobre essa dualidade, né? Essa dualidade era tão comum e tranquila que no currículo da Sorbonne, que é uma das universidades mais renomadas do mundo, da França, né? No currículo da Sorbonne, do século XIX, você tinha uma coisa que eles chamavam, você tinha três tipos de ciências. As ciências exatas, matemáticas, né, que falavam sobre matemática, sobre como funciona esse padrão que a gente enxerga, né? As ciências da natureza, biologia, química, né, física, e as ciências morais. E dentro dessas ciências, isso estava no currículo, os alunos aprendiam isso, assim, fazia parte do currículo, você não podia escapar, entendeu? Porque isso, para eles, era tão importante quanto. Dentro das ciências morais, tinham o que eles chamavam de ciências filosóficas. Essa é a ciência filosófica que a gente lê lá no Kardec. Quando o Kardec fala em ciência filosófica, ele está falando de uma coisa que estava dentro do currículo da Universidade de Paris, no século XIX. E por que estava dentro do currículo? Porque, olha só, a gente está falando de tantos filósofos até o século XIX que não tinham problema nenhum em admitir que existia uma dualidade entre psique e soma, entre psique e corpo. Não tinha problema nenhum de usar o logos para poder falar, não, realmente, eu acho que existe realmente uma psique aqui e eu vou argumentar em relação a isso. Entendeu? Não tinha uma disputa de... E também existia o pressuposto, obviamente, você podia fazer essas aulas e falar assim, não, isso tudo é besteira. Eu só acredito no materialismo, eu só acredito que existe o cérebro, e o cérebro faz tudo, né? E não tem problema, vamos conviver com isso, nós dois, né? Os dois. Mas temos que apresentar os dois para todo mundo para poder ter essa autonomia de escolher, autonomia de escolher o que você quer seguir, o que você quer acreditar, né? Porque aí a gente chega num lugar, a crença, quando a gente escolhe o que a gente quer acreditar, é muito subjetiva, entendeu? Não tem como você controlar como uma pessoa quer acreditar, né? Assim, idealmente falando, porque a gente tem o logos dentro da gente, né? Que é essa autonomia, essa liberdade, né? Que é inclusive que a moral do Kardec e de todos esses espiritualistas racionais. O que é um espiritualista racional? É o cara que achava que você podia falar de dualidade tranquilamente e usar o logos ao mesmo tempo, né? E isso vai influenciar diretamente numa ética da liberdade, né? Então, e aí, beleza, então assim, lindo, né? Porque então, chegamos no século XIX, né? O século de Kardec, e até então estava tudo bem, né? A gente podia falar de alma, quem quiser falar de alma falava, quem não quiser falar de alma não falava. Só que, Vitor, então o que aconteceu? Bom, primeiro, você racionalizar a alma, tinha uma instituição que estava odiando isso. Qual instituição odiava que a gente racionalizasse o estudo da alma? A igreja. A igreja quer a alma para ela. A igreja quer que a verdade da alma, a verdade do universo, esteja sobre seus próprios domínios. Ela quer falar sobre o que é uma alma, é o que não é. E a igreja é uma instituição gigantesca, né? Então, o poder que ela tem é uma coisa absurda, e ela não quer perder esse poder. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque ali em 1830 você teve a tentativa, né, de tornar a monarquia de novo a França, depois da Revolução Francesa. E monarquia era muito interessante para a igreja, porque os reis adoravam a igreja, né? A igreja sempre esteve colada ali com os reis. Então, isso era um problema muito grande, porque isso já era uma guerra que existia ali entre o espiritualista racional, que queria usar o logos para falar da alma, e a igreja que queria o poder da verdade para ela sobre a alma, né? Então, isso já causava uma tensão. Só que aí surge um movimento, que eu acho que vocês conhecem, chamado positivismo de Augusto Comte. Augusto Comte, né? Ele é o que a gente chama hoje de pai da sociologia, né? E pai da ciência neutra, que é um absurdo, porque você vai começar a ler o Augusto Comte e você vê que de neutro ele não tinha nada, inclusive ele gostava da ideia da heteronomia, ou seja, de que existiam seres inferiores, existiam humanos inferiores a outros, e esses superiores tinham que governar esses inferiores. Para vocês terem uma ideia, o Augusto Comte falava, ele era adepto da filosofia do Joseph Gall, que era um cara que falava que dependendo da protuberância que tinha na tua cabeça, eu podia dizer se você ia ser bom ou ruim, se você ia ser inteligente ou não, se você poderia governar ou não, né? Esse é o cara que fundou a ciência positivista na nossa filosofia ocidental, né? Então, assim, a gente vai começando a ler, e eu quando li isso, eu falei, gente, meu, que bizarro, a gente não aprende isso muito, assim, profundamente, né?
Só que esse movimento do Augusto Comte, ele tomou uma proporção muito grande, porque, gente, por mais paradoxal que pareça, a igreja adorava esse movimento. Por quê? Porque o Comte falava assim, gente, não tem como vocês pesquisarem sobre a alma. É impossível o humano pesquisar sobre a alma, porque é como se a alma estivesse pesquisando sobre a própria alma. Isso é impossível metodologicamente falando, né? E aí, então, deixa a alma com a igreja e vamos fazer ciência com tudo que o ser humano não é capaz de fazer, que é o quê? Instrumentos, né? Utilizar meios, mediações que possam fazer com que esses humanos que não conseguem chegar a alguma conclusão, porque eles não têm capacidade, consigam através dos instrumentos, né? E aí, gente, é muito legal porque isso tomou uma força muito gigantesca. Eram os espiritualistas racionais, né, contra a igreja e contra o positivismo. E aí é difícil, não tem como ganhar, porque aí, pela ciência, pelo logos, né, pelo logos da dualidade do espírito e do corpo, ser um logos muito frágil, né, no sentido de que você não usa matemática, então é difícil você provar, é impossível você provar por conta, você tem que acreditar no que a pessoa está falando, no que a pessoa está pensando, né? Ele logo, na sociedade, ainda mais uma sociedade iluminista, que é uma sociedade que estava traumatizada por tanto tempo de mitologia cristã, né? O que eles mais queriam é se livrar de qualquer tipo de especulação, de qualquer tipo de tentativa de racionalizar alguma coisa que não dá para pegar, não dá para medir, né? E aí a gente acabou, os currículos começaram a deixar de lado essas partes, até deixou, né, sociologia, mas aí, por que deixou sociologia? Porque a sociologia conseguiu usar matemática, né? Por que a filosofia é tão deixada de lado? Porque a filosofia parece que é assim, não, vamos só pensar sem nenhuma metodologia científica, né? Bom, e aí é engraçado, né, porque depois dessa história toda que eu contei para vocês, a academia resolve nomear um pai da psicologia, né? Esse pai da psicologia ele chama Wilhelm Wundt. E ele é considerado pai da psicologia porque ele é o primeiro a fundar um laboratório para fazer experimentos de como eu poderia investigar a mente, né? O Wundt ele falava assim, eu não quero mais saber de filosofia, eu vou usar a metodologia com equipamentos, instrumentos, para poder medir como que a mente funciona. E aí, nessa parte, né, o espiritismo ele se separou completamente da psicologia, porque a psicologia ela começou a querer ser instrumental, ela começou a querer ser, começou a não querer mais falar que existe alma, começou a negar a existência de uma alma, totalmente. Ela queria falar só sobre existe mente, né? E a mente está aqui e a gente tem como achar o mecanismo dessa mente, essa lei natural que faz essa mente funcionar, né? Só que é muito engraçado porque isso não foi possível. Não é possível. E aí, é engraçado porque o próprio Wundt, ele chegou numa hora que ele falou assim, eu vou ter que separar a psicologia em duas, que é a psicologia das ciências naturais e a psicologia dos povos, que é essa psicologia que eu não consigo alcançar através de metodologia experimental, né? O próprio Wundt, o pai da psicologia, teve que admitir que tinha um limite ali, né? Bom, e aí o problema é que toda nessa história, a gente poderia até dizer, não, então a psicologia podia seguir por aí, né? Tem uma parte que a gente não consegue fazer experimental, mas está legal também. E não é porque o positivismo estava com uma força absurdamente forte já nessa época, né? O materialismo começou a nascer muito forte e, assim, falar de alma era a pior coisa do mundo, era uma coisa que ia tirar teu crédito em qualquer lugar, e é assim até hoje, né? E aí começou a ter, depois, os próprios pupilos do Wundt começaram a duvidar dele, porque ele estava falando de uma psicologia que não dava para medir com nada, né? E começaram a criar uma outra psicologia, né? O estruturalismo, e aí depois que acabou caindo no que a gente chama do comportamentalismo, do behaviorismo. Na minha opinião, o behaviorismo, né? E o behaviorismo radical são as únicas psicologias que a gente pode dizer que são positivas no sentido do que o Comte falava. Porque essa psicologia comportamental, ela sim faz experimento com ratinho, experimento com que sei o que, experimento com sei o que lá, né? Ela consegue usar instrumentos para medir coisa. E mais ou menos também, mas isso é uma discussão, outra discussão. Mas sim, mas a psicologia
se a gente vai falar alguma coisa de psicologia científica, no sentido bem restrito da palavra científica, do sentido de experimentos, é o comportamentalismo, né? Nem a psicologia comportamental cognitiva, que ela nasce depois do comportamentalismo, como reação a essa coisa super materialista de como o behaviorismo radical vê o mundo, né? Também não é mais científica. Ela tem uma parte dela ali que tá já está indo para uma parte de psique e tal, né? Bom, e aí, assim, é o que eu digo, né? O Logos está com a gente sempre. Então, se você quer fazer algum tipo de conhecimento que está faltando alguma coisa, você não vai conseguir fazer com que ele permaneça por muito tempo. E por mais que, por exemplo, o próprio Freud, né? Agora eu vou falar um pouquinho de Freud, ele vem e fala, não, eu acredito que existe um inconsciente, não foi ele que inventou, ele puxou isso de outros filósofos anteriores, né? Mas ele estruturou muito bem o inconsciente como nenhum outro e fez observações inigualáveis, né? E aí ele fala, não, porque a psique, ela é dividida, na segunda tópica dele, ele fala, a psique é dividida entre id, ego e superego, né? E aí tem um órgão psíquico, né? A gente tem um órgão psíquico que se movimenta sozinho, e tem pulsão de morte, tem pulsão de vida. Gente, palavras para descrever coisas que a gente está querendo, sabe, está vendo que existe, mas não sabe como fazer, e a gente está usando isso, né? A gente está tentando entrar em contato com aquele real do Lacan, e criando palavras, e criando filosofias, e criando teorias, né? Então, o Freud, por mais que ele falou assim, não, um dia vão descobrir dentro do cérebro, né? Porque o Freud era médico, fisiologista, ele tinha toda uma bagagem científica, né? Dessa ciência super dura, né? De matemática, de cálculo. E ele falava, vão descobrir dentro do cérebro ainda o local do inconsciente, do id, do ego, do superego, né? Ele tinha essa esperança, mas no fundo o que ele estava fazendo ali era ser um espiritualista racional, que era falar de alguma coisa que estava além do corpo, né? E que ele não conseguia explicar pelo cérebro, então ele teve que inventar um monte de coisa ali, né? É claro que ia ser muito divertido ter um psicanalista aqui para conversar sobre isso, porque ele vai querer me bater muito, né? Ele vai dar 1000 argumentos aqui para me refutar. Mas eu acho que se a gente levar para essa questão, por isso que eu falei no começo do real do Lacan, essa coisa de a gente ir lá para baixo, ver o que a gente está procurando, por que tem isso, por que aparece tanta essa coisa em tantas teorias diferentes, a gente chega num fator comum aí, né? Bom, eu nem olhei para o meu roteiro, eu estou com medo de ter esquecido alguma coisa, eu esqueci um monte de coisa. Eu ia falar uma coisa legal, não falei. Mas vamos lá, que eu quero falar um pouquinho do Kardec. E aí... Vamos sair finalizando, Vitor. Finalizando já? Tá bom. Então, peraí, deixa eu me concentrar aqui para ver o que é mais legal de falar. Qual que é a grande diferença? Então, assim, eu vou passar para a parte já de... aproveitando isso que eu estou falando, de que a gente está procurando estar no real do Lacan, que é aquela coisa que é indizível, que a gente não consegue colocar palavra, né? Eu acho que a principal colaboração da história do logo, da psicologia, é justamente essa procura da autonomia, né? Isso é um fator comum, inclusive, da psicologia com o espiritismo. Por quê? Porque, por mais que você tenha uma psicologia que não quer acreditar em alma, não quer fazer esse trabalho de ter um pressuposto dualista do corpo, ou até de trialista, né? No caso do espiritismo, é 3, né? Que é alma, perispírito e corpo, né? Todas as psicologias, de certa forma, procuram maneiras de você ganhar uma autonomia de si, né? Ela vai buscar, através da teoria dela, esse indizível que está dentro de você, para que você consiga construir novas palavras na tua vida, né? Que a gente chama de repertório, novos repertórios para que você consiga, de certa forma, enxergar o mundo de uma maneira mais logos, né? De uma maneira mais investigativa, tanto interna quanto externa, né? E sabe o que é o mais legal de tudo? Que para eu finalizar, tem tanta coisa para falar, mas é muita coisa mesmo, né? Eu queria falar de Heidegger, eu queria falar de, enfim. Mas vamos finalizar para não ficar muito pesado, porque é muita informação, né? O mais legal de tudo é o seguinte: o espiritismo,
como uma filosofia, né, uma ciência filosófica, que é a melhor coisa para denominar o que ele não anula em nenhum sentido a psicologia. Porque ele é uma psicologia, em primeiro lugar, como a gente já conversou, né, porque ele está pesquisando o que é o espírito, né? E segundo, que uma das principais contribuições do espiritismo é essa autonomia que ele dá para a gente de achar os fatores possíveis para que a gente possa achar algum tipo de novo caminho. O que eu quero dizer com isso? O espiritismo ele vem para complexar a psicologia. Ele vem para colocar novas... o psicólogo, ele vai olhar para você, vai conversar com você e vai falar assim, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Tem vários fatores, né? X, Y, Z que estão influenciando e eu acho que isso pode influenciar nisso. O que você acha? Como que é o melhor caminho? Você percebe que esse caminho que você está seguindo aqui pode ter a ver com isso, né? Bem de uma maneira bem, assim, rude para falar de psicologia, né? Mas o espiritismo, ele vem num sentido de complexar isso, porque ele coloca mais fatores para a gente pensar, né? Ele coloca um fator de, tá, mas você tem uma continuidade da alma após a morte, a alma continua se relacionando com esse mundo, né? Se você estava triste nesse mundo, no outro mundo você vai continuar triste. Se você está com raiva de alguém, você vai continuar com raiva no outro mundo. E aí tu vai reencarnar. Meu, imagina essa psicologia, que já é super complexa, que já é uma coisa que está se fazendo ainda, colocar como elemento o espiritismo dentro. Ela vai explodir, e no bom sentido, porque ela vai começar a ter caminhos que a gente não tinha pensado ainda em trilhar, né? E a psicologia ela não está aqui para dar resposta para você, nem para dar conselho, mas ela está para te mostrar os caminhos que você pode seguir. E o espiritismo faz a mesma coisa. O espiritismo te dá 1001 ferramentas para que você possa seguir novos caminhos de entendimento do mundo, né? Até entendimento do outro mundo, que na verdade é o mesmo mundo, é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, né? Então, mas são fatores a mais que eles dão. E o que é mais legal é que é o que, para mim, é o que junta a filosofia com o espiritismo de maneira linda, é a capacidade de autonomia, é a capacidade de você poder olhar para o mundo e ter uma crítica desse mundo, né? Você perceber que não existe historinhas que vão te contar, que você não vai precisar pesquisar muito a fundo, entender muito a fundo, para você poder tirar uma conclusão, né? E o espiritismo ele vem complicar mais isso ainda com mediunidade, com reencarnação, né? Com enfim, energias que a gente nem, né, perispírito influenciando matéria que não é o espírito. No fundo, o espiritismo não responde um monte de coisa que a psicologia também não responde, mas que a psicologia está tentando responder de uma maneira muito mais legal que o espiritismo, inclusive, né? Talvez o id e o ego superego do Freud fale daquela alma que o próprio Kardec admite que ele não alcança. Entende? A alma é aquilo que está revestido pelo perispírito, que é aquele princípio inteligente, né? E aquilo o Kardec também não alcança, nem os próprios espíritos, não sei como que eles fazem lá, né? Deve ter várias pesquisas sobre isso, deve ter psicologia lá no outro mundo, porque eles têm que pesquisar sobre eles mesmos, né? Então, o Kardec também não tem, o espiritismo não tem resposta para muitas coisas que a psicologia está dando muitas respostas, né? Não está dando respostas, mas ela está pesquisando muito a fundo, observando muito a fundo. Ela está alcançando esse real, mesmo a gente estando encarnado, mesmo a gente estando nesse mundo, o logos, o espírito, essa vida que a gente tem, ela está aqui presente na gente, né? Então ela vai aparecer e o conhecimento que a gente vai fazer aqui, ele vai ser tão importante quanto o conhecimento que a gente vai fazer lá, porque o conhecimento é conhecimento, logos é logos, natureza é natureza, universo é universo, está todo mundo junto, todo mundo misturado, né? E eu acho que essa mistura e essa complementariedade da psicologia com o espiritismo que eu queria defender por vocês hoje aqui, né? E mostrar quais são, tentei mostrar um pouco quais são esses problemas que a gente tem, né? Do materialismo, do positivismo, enfim, tudo isso. Mas que, no fundo, é a busca do real, é a busca daquilo que a gente está tentando trazer para fora de alguma forma, nem que venha lá da alma e passa pelo perispírito, passa pelo corpo, passa pela mente, até uma mente que talvez exista fora do próprio perispírito, né? A gente tenta fazer algumas aproximações, mas é muito difícil. A gente tem que deixar isso sempre em aberto. Não dá para a gente colocar algumas verdades, né? O perispírito tem a memória, o perispírito é o que faz... Calma, tem muita coisa para a gente pesquisar ainda, né? E eu acho que era isso que eu queria passar para vocês, essa mistura, essa complementariedade e a importância do pensamento crítico e do quanto a gente tem que
sempre está no logos, né? Sempre que a gente perceber que a gente está no mito, a gente está indo para trás. O logos, ele é uma evolução do mito, né? Bom, gente, é isso. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco do que eu penso, né? Tudo isso é uma opinião minha, né? A gente vai pensando, né? E criando coisas, e assim, eu gostaria muito de estar numa conversa com vocês que falam, não, Vitor, mas isso aqui e aquilo ali, né? Mas esse formato não permite isso, tá bom? É isso, gente. Tá. Obrigada, Vitor. Vamos puxar aí uma salva de palmas, né, para quem quiser. O microfone. Você tem razão, né? Foi muito legal, foi brilhante e deixou a gente com um monte de minhoca na cabeça mesmo, viu, Vitor? Que era a sua intenção primeiro. O objetivo foi cumprido. Você conseguiu isso, deixou a gente pensando muita coisa, muito legal. Olha, Vitor, a gente tem umas perguntas aqui no chat, eu vou passar para você. Tá? Entende muito do assunto. Só um minutinho. Acho que não é aquilo que você está falando. Ô, Mauro, por favor, o seu microfone está aberto? Ok, pronto. A pergunta que eu tenho aqui, primeiro foi o Edemir, que fez uma colocação. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que está em outro aqui. Edemir, você quer fazer a sua pergunta ou foi só um comentário? Pode abrir o seu microfone. Apenas um comentário e uma pergunta, né? A respeito de Platão, aquela proposição platônica que diz que o corpo é prisão da alma, né? Eu queria saber o seguinte: se não existisse, como seria a evolução da alma se não existisse o corpo? Seria isso? Uhum. Você quer que eu responda Consegue como Platão achava responder? isso? Pode falar, Vitor. Oi? Exatamente, como Platão achava isso? Tá. O Platão, ele dizia que o corpo ele é essencial para a gente adquirir experiência também, né? Então, a alma, ela poderia se fazer melhor conforme a gente fosse experimentando o mundo também, né? Mas ele dizia que a experiência do corpo, ela não podia nunca ter mais valor do que a experiência da alma. A gente nunca podia deixar de lembrar que a alma tem muito mais importância, porque ela sim vai entrar em contato com o conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento do mundo das ideias. O corpo seria uma maneira de você perceber que existe esse mundo das ideias e ir subindo os degraus para alcançar esse mundo, entende? Ele é um instrumento para você chegar nesse mundo das ideias. Então, não tem como ter evolução da alma em Platão sem o corpo, porque é só através do corpo que você vai começar a ter experiência para poder chegar nessa conclusão de que existe um mundo das ideias. Entende? Tranquilo? É um pouquinho, que assim, é um pouquinho da visão... É um pouco da visão do catolicismo no sentido do livre-arbítrio, né? Só que é um pouco diferente porque ali você tem o pecado original. Mas, de certa forma, as escolhas que você faz na tua vida vão te levar a uma depuração para que você possa alcançar o céu, a morada do Pai, né? Que seria esse mundo das ideias platônicos, né? Tranquilo, Edemir? Tranquilo. Respondeu. Obrigado, Vitor. Alexandre, você quer fazer a sua pergunta? Pode abrir o seu microfone. Alexandre Cardia Machado. Tá fechado, Alexandre, seu microfone. Ainda não estamos ouvindo, Alexandre. Eu vou ler o que está aqui no chat, tá? Ele falou o seguinte... Agora vai. Então agora vai. Tem 2, 3 mutes aqui no meu computador, então estava tudo fechado. Eu coloquei assim, né? A tua palestra é Espiritismo, é uma psicologia, ou é psicologia, né? E o Jornal Abertura, ele tem um subtítulo, Jornal Abertura, Ciência da Alma.
Então, ciência da alma e psicologia é quase a mesma coisa. Então, quer dizer, estamos caminhando juntos, não é isso? Isso. Eu acho que o meu problema é falar, porque quando a gente fala em ciência, né, a gente fala de uma coisa que já está emoldurada numa palavra, né, que as pessoas têm muito preconceitos em relação a isso, né? Então, o que eu tentei fazer é mostrar, eu gosto mais da palavra logos para falar sobre ciência do que a própria palavra ciência, porque o logos tem a ver com essa investigação, né? Então, eu gosto de logos e psique, né? Essa junção, para mim, é a mesma coisa que falar espiritismo, porque a gente está investigando a alma também, a gente está investigando essa força, essa potência que a gente tem de inteligência. Mas né? o princípio, Mas talvez, isso mesmo. o princípio da ciência não é justamente a busca do conhecimento? Não é que você tenha o conhecimento, você tem o conhecimento possível, né? Mas está sempre buscando mais, né? Exatamente. Que é o que o Logos fala para a gente, né? O Logos, ele não é uma ciência fechada, ele é a busca da ciência, é a capacidade de investigar o Logos. Por isso que ele é tão gigantesco e tão inominável, né? Ele é uma coisa que está na gente, por isso que sempre vai aparecer, sempre vai ter essa... No pior período da humanidade, sempre vai ter essa coisa aparecendo, né? O período mais mitológico possível, que a gente tenha dominado possivelmente, o Logos vai aparecer. É isso que é interessante. Que é dar uma anima. Eu queria fazer um comentário, sabe, Vitor? Eu adoro gente apaixonada, inclusive tem algumas pessoas aqui fazendo esse comentário, que você demonstra paixão pelo tema, né? E aí você fala, que nem a Alcione, também na palestra dela, ela falava assim, gente, olha que maravilha isso, olha que coisa mais interessante. Olha, nossa, que coisa legal. E o Vitor também, olha que legal, mais legal. Acho isso muito, eu acho isso legal. Muito legal. Eu a bola para ele e falar o que ele ia falar do Kardec. Oi? Quem falado e não falou. Quem está falando? Bom, de qualquer forma, Vitor, eu queria... Falou do Kardec, sim, que o Kardec, no título da Revista Espírita, botou que era Jornal de Estudos Psicológicos. Porque o Kardec ele, para ele era super tranquilo também isso, entendeu? Ele estava usando o logos dele para estudar uma coisa. É que o Kardec, na verdade, eu não sei se eu posso falar, mas eu ia falar isso, né? Mas é que o espiritismo ele tem uma vantagem muito grande. Ele tem um dos maiores instrumentos, né? Que é a mediunidade. A mediunidade ela dá certeza para o espiritismo da dualidade, de pelo menos da dualidade das coisas, né? Então isso é uma coisa que não tem comparação. Você não consegue comparar com uma coisa que o ser humano que não tem esse instrumento, né? Esse microscópio metafísico, né? Esse telescópio metafísico. Nenhuma outra filosofia tem. Por isso que o espiritismo ele acaba entrando em algumas coisas que nenhuma outra tem, né? Ok. Vitor, tem vários comentários aqui no chat e a gente vai depois passar para você também, tá? Por e-mail. E é interessante porque tem bastante gente, as pessoas gostaram muito, né, da abordagem, do que você passou. Tem uma pergunta aqui do Arthur Quioro. Quer perguntar, Arthur? Ou quer que eu leia? Ademar Arthur. Lê aí. Quem é esse? Quem será esse? Arthur Quioro. Esse eu não Quem conheço. não. Eu vou ler, que eu acho que ele está com dificuldade de entrar ali. Ele pergunta Não, assim, eu posso falar. Tá, então vai. O que eu estava perguntando, o Vitor falou que uma das grandes sacadas da mediunidade é essa coisa de apresentar a dualidade, né? Ainda que fosse anímica, que não existisse uma comunicação extracorpórea de outro espírito, você acha que mesmo assim sustentaria isso? Eu acho que na parte da ciência da coisa, eu acho que sim, né? Porque a gente está investigando, né? A própria palavra anímica, né? Vem do anima, que também vem lá do latim da alma, né? A gente ainda está investigando esse real que está atrás de coisas que a gente está sentindo que a gente não está conseguindo nomear, né? O problema da dualidade anímica é que eu acho que o espiritismo, ele vem assim, a principal coisa do espiritismo é mostrar que existem fatores muito mais complexos no entendimento do mundo do que apenas
essa coisa de, mesmo que seja anímica, mesmo que seja uma coisa que está, né, só aqui na Terra e não tenha uma extracorpórea, né? Ainda, mesmo, por exemplo, você pode dizer que Freud é anímico, porque quando ele faz um órgão psíquico, né, ele está falando de uma ânima também, de uma alma ali, de uma coisa que não está no corpo, né? E isso também permite com que a gente avance muito cientificamente no sentido de investigar. Também permite, né? Então, eu acho que sim, eu acho que se a gente tivesse um mundo só anímico, né, daria para a gente descobrir muita coisa, e ainda vamos descobrir muita coisa só no animismo. Mas o espiritismo, ele vai para um ponto acima, ele entra numa ética nova também, né? Essa ética, a reencarnação, a vida futura, isso tudo tem tanta consequência moral também, né? Que eu acho que por isso que eu acho que o espiritismo e a mediunidade têm uma vantagem muito grande nessa pesquisa, né? Não sei se eu respondi, se eu entendi direito a pergunta, tio, era isso? Sim, muito bom. Vitor, parabéns. Eu quero puxar um pouquinho também, agora, porque é uma questão que a gente tinha conversado antes, né? Sobre a questão da terapêutica, né? A terapêutica espírita e a terapêutica da psicologia, tá? E foi quando eu fiz essa provocação, até para você, e fiz a provocação lá no nosso aplicativo do SEAC, em que havia, até um bom tempo atrás, muito tempo atrás, um certo preconceito dos espíritas com relação ao tratamento de terapias psicológicas, tá? Porque dizia-se que o espiritismo ele era suficiente para o ser, e quem era espírita e que fosse ele buscar uma terapia, ele estaria, de uma certa forma, sei lá, não conhecia bem o espiritismo, inclusive a gente fazia isso escondido, né? Eu me lembro de a primeira vez que eu procurei uma terapia com psicólogo, ninguém sabia da minha família. Isso é uma experiência pessoal, porque eu me sentia envergonhada de fazer isso. E aí eu acho que muitas pessoas passaram por isso. Então, como você mesmo disse que o espiritismo tem até alguma vantagem, né, em relação à psicologia, na terapêutica também você acha que existe diferença? Você acha que você acha que a psicologia hoje oferece mais do que o espiritismo em termos de terapêutica? Tá. Essa pergunta é um pouco delicada, né? Primeiro, que eu acho que na história da psicologia científica tem muito estigma, né? A psicologia, ela surgiu sim como uma maneira de você procurar os melhores soldados, as melhores pessoas para trabalhar, que tinham o QI mais avançado. Depois ela estava conectada com quem era doido, quem tinha problema mental, né? Então, tem todos esses estigmas na psicologia, que são um desserviço para ela, na verdade, mas que faz parte da história dela, né? Esse é um ponto. Outro ponto é que, assim, a gente tem que perceber que a psicologia funciona de uma maneira dela. A psicologia é a psicologia, né? Por mais que eu esteja aproximando o espiritismo da psicologia, existe uma maneira de ser da psicologia que a gente não pode misturar com o espiritismo. Então, a psicologia, ela constrói conhecimento de uma maneira muito interessante, né? De uma maneira anímica até, né? Sem falar de outro mundo, sem falar de vida após a morte, e ainda assim ela continua construindo conhecimento. O próprio Heidegger, ele era averso totalmente a qualquer tipo de coisa transcendental, né? E hoje o existencialismo, a fenomenologia existencial, é uma das filosofias mais legais e que mais ajudam a gente a entender o mundo, a entender a gente mesmo, né? Então, eu acho que existe uma coisa assim, por exemplo, se você quer misturar psicologia com qualquer tipo de religião, eu acho que dentro da ética da psicologia, você tem que se dizer uma outra coisa e não psicólogo. Ou, eu sou psicólogo espírita e vou trabalhar com as duas teorias. Mas você não pode dizer que você é psicólogo e aí no meio da tua sessão tu começa a falar de espiritismo. Isso é totalmente antiético dentro da profissão, né? E faz sentido porque não faz parte da construção do conhecimento da psicologia, né? Então, assim, não tem problema nenhum. Eu acho que se você acha que, né, você tem uma certeza absoluta da tua crença, né, do espiritismo, da vida após a morte, da mediunidade, e você quer conversar com o seu terapeuta com essa carga e você quer uma resposta dele, né, eu acho que você tem que procurar um psicólogo que se diz, né, isso chama para mim honestidade intelectual. Ele se diz espírita, né, e ele vai usar com você isso junto, né? Mas, por exemplo, a sua religião não precisa necessariamente influenciar na terapia. Você pode falar de todos os seus problemas com o espiritismo para um fenomenológico existencial
E ele vai tratar você como se você estivesse falando a verdade para ele também. Entende? A psicologia, ela não precisa do espiritismo para ser o que ela é. Mas o espiritismo, ela acrescenta fatores à psicologia, né? Eu estou dizendo isso porque eu sinceramente, acho muito ruim quando um psicólogo mistura as crenças dele com a ciência psicológica, né? Porque a ciência psicológica, ela tem outro caminho, ela vai por outro caminho. Como eu tentei mostrar na palestra, né? Eu tentei mostrar que elas estão unidas, complementares, mas elas têm as diferenças dela e a gente tem que respeitar essas diferenças, que são justamente essas diferenças que vão fazer a coisa se melhorar, né? É uma dialética, né? Você tem a tese e a antitese e juntas vão formar uma antissíntese, que é uma coisa que é melhor até, entende? Então, assim, a psicologia entra em coisas que o espiritismo não entra, né? E o espiritismo entra em coisas que a psicologia não entra. Então, elas são complementares. Não tem como você fazer uma coisa sem a outra. Você até tem, mas vai faltar coisas, né? E às vezes você nem precisa realmente do espiritismo para que uma psicologia funcione com você. Porque ela vai falar, porque a psicologia, assim como o espiritismo, vai falar do real do Lacan que eu tô falando, entendeu? Ela vai falar de uma coisa que está lá embaixo, que está naquela alma que o Kardec também não consegue alcançar. Então, de qualquer maneira, a gente vai chegar num lugar que ninguém consegue nomear, tanto na psicologia quanto no espiritismo, entende? Então, não tem essa disputa. Quem faz essa disputa é porque não conseguiu ainda entender a complementariedade das duas coisas. E isso está muito conectado, por isso que eu falei do primeiro ponto, está muito conectado com o preconceito do que é psicologia, com o preconceito de o que a psicologia trata, ver a psicologia como um médico, né? uma ciência natural, né? Eu só posso ir se eu for louco, se eu tiver com um problema. Não! Você está ainda ali porque você é um ser humano. Você sendo humano, você precisa de psicologia, porque você tem uma coisa dentro de você que precisa falar, né? Eu acho que é isso que falta um pouco para o espírita. Eu acredito que, assim, os espíritas da nossa casa são espíritas são os herdeiros do espiritualismo racional. Então, eu acredito que nenhum deles tenha muito esse preconceito. Não sei, né? Mas eu acredito que não. Mas eu acho que está muito conectado com uma visão religiosa, de verdade, de heteronomia, né? Só eu sei o que é verdade, só o espiritismo sabe o que é verdade. Não é, porque o espiritismo também tem suas lacunas, né? Então, eu acho que é isso que eu queria passar. Exatamente, e é isso, é que nossa casa já foi assim um dia. E lá atrás, quando era com isso que você acabou de falar, né? A questão da heteronomia e tal, havia esse pensamento. É claro que sim, ele evoluiu muito depois, né? E realmente hoje na nossa casa não tem essa coisa. Mas ainda existe muito no espiritismo esse preconceito, como a gente colocou, tá bom? Gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Primeiramente, eu peço mais uma vez palmas aqui para o nosso querido palestrante jovem. Representante legítimo dos jovens do Centro Espírita Allan Kardec. Show, então. Mas o mais importante de tudo isso é que ele é meu sobrinho, vocês sabem, né? Que ele é meu sobrinho. Legal. Mas eu quero agradecer muito e hoje explicar para vocês que hoje a gente vai ficar devendo a finalização. Eu queria só fazer uma colocação assim. Desde o início, quando a gente começou a fazer nossas palestras pelo Zoom, a gente foi aprendendo com a tecnologia, com a ferramenta, apanhando muito e tal. Nunca, não teve uma quarta-feira que não apresentou-se um probleminha. Hoje nós conseguimos transmitir via Facebook, mas a Rita, que estava gravando a palestra, caiu a luz lá na casa dela, até agora não voltou. Tá? Eu consegui continuar gravando, né? Talvez a gente tenha que fazer uma edição, mas no final a gente ia apresentar uma música, como a gente gosta de fazer. A música era uma música do Oswaldo Montenegro, que dizia: eu quero ser feliz agora. Então, vai ficar essa mensagem para a gente pensar durante a semana, e aí na semana que vem eu apresento, então, essa finalização, tá bom? Vitor, muito obrigada mesmo, de coração. Sandra. Excelente. Eu quero falar da semana que vem também, na nossa palestra, eu já deixo falar. A nossa próxima palestra é com Jaime Lara, ele vai falar sobre a vontade, poderosa alavanca da alma, tá? E vai ser um tema também bem interessante. Quem que estava pedindo para falar?
Alguém que falou que queria falar alguma coisa, algum recado? Não? Bom, então é isso. Vou terminar a nossa gravação, vou terminar me despedir do pessoal aqui do Face, mas depois a gente continua com o nosso bate-papo, tá ok? Muito obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima semana. Obrigada, obrigada, Vitor. Beijo para você, querida. Boa noite. Segundo Alcione, foi uma gracinha. Beijo para todos. Linda.